Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com grande satisfação e com grande e muita alegria mesmo que eu abro essa câmera e venho aqui falar com você. Eu estava meditando e algumas informações chegaram e eu abri um livro que eu gosto muito, e ali eu abri aleatoriamente, né? E aparece a seguinte frase: o cisco e a trave no olho. E é disso que a gente vai falar hoje. O cisco e a trave no olho. Essa passagem é bíblica e está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E como você sabe, eu venho numa pegada de trazer para você a expansão da consciência, ou seja, consciência é a resposta. E tudo à nossa volta está baseado naquilo que nós estamos conscientes. Então, tudo o que você cria está na sua consciência. Tudo aquilo que você imagina que você possa alcançar e não coloca nenhum tipo de empecilho, a palavra é essa, empecilho, você realiza. Pensa assim, ó, você quer tomar um café. Isso é, você está pensando consciente. Inconscientemente, você já sente o aroma do café, você já vê o café, até a xícara, o recipiente onde você vai tomar esse café, onde vai estar esse café, você já imagina. Talvez até um lugar, uma cafeteria, uma padaria, ou a sua casa mesmo, o seu escritório, não importa. Mas você já imagina isso. E a grande sacada aqui é que tudo aquilo do que você é consciente, você materializa, você realiza. Pensa em tudo aquilo que você é consciente. Então, seja para o bem ou não, no momento que você está consciente disso, você está criando isso. E é tão interessante porque essa informação que me veio foi foi tão pontual, porque eu fiquei pensando assim, nossa, tem coisas que eu não consigo atingir, porque eu tenho, na minha consciência, vem essa frase limitante, eu não consigo atingir. Eu não vou chegar no horário, é consciente. É consciente, eu tô consciente que eu não vou chegar no horário em alguma coisa. Ou eu vou chegar adiantado num determinado lugar, seja para acordar, eu vou acordar no horário, né? Na hora que despertar o celular, o relógio, enfim, eu levanto. Então eu tô consciente disso. A questão é que na hora que tocar o relógio eu esteja consciente, né? Consciente de que eu tenho um objetivo maior, no caso em levantar. Mas aí eu vou voltar agora, para não me estender muito nessa parte de consciência, e que eu vou abordar isso num outro vídeo, é que você preste bem atenção no que está em Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. O cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se o de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho de seu irmão. Então, para deixar bem marcado aqui, bem frisado, Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5 está escrito isso. Ou seja, a gente consegue ver os defeitos nos outros, por exemplo, mas não consegue ver o da gente. A gente consegue ver as situações que estão acontecendo lá de errado, mas não consegue ver o que está aqui de errado. E aí diz assim: um dos defeitos da humanidade é ver primeiro o mal alheio, para depois ver o seu próprio. Para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior num espelho. Se transportasse de alguma forma para fora de si, considerando-se que ele é uma outra pessoa. Então, você sai do seu corpo, como se eu estivesse saindo aqui, indo para trás dessa câmera e me olhasse as questões, o que eu estou fazendo agora. E imagina você num círculo de pessoas, por exemplo, falando mal de uma outra pessoa. Tá? Falando mal de uma outra pessoa. Sai daquela situação e se enxergue, né?
você falando mal daquela pessoa, ou o grupo de pessoas que você está falando mal de outra pessoa. O que eu iria pensar se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, é o orgulho que faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Né? Esse comportamento é totalmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e tolerante. Então, os defeitos morais, a gente pode dizer assim: ah, o fulano, a Beltrana é fofoqueiro, é fofoqueira. Eu já estou fazendo fofoca. Então, eu também sou. Então, isso é um defeito moral, fazer fofoca. Ah, olha lá, aquele fulano lá tem o nariz grande. Eu tenho meu nariz grande também. E aí eu não aceito a minha parte física, então eu tenho que olhar o outro. Mas com o passar do tempo a gente vai se dando conta que fazer fofoca é um defeito moral, então a gente fica estagnado, ou seja, para de falar, de fazer fofoca. E aprecia que o meu nariz é grande porque foi advindo de Deus. Eu recebi esse corpo e eu tenho que fazer dele o melhor corpo, eu tenho que cuidar dele. E não é o meu nariz grande, né? Como eu etiquetava quando era pequeno, porque eu sofria as brincadeiras, enfim, dos meus amigos. Hoje a gente fala em bullying, e era uma coisa que me incomodava, até que um determinado momento que disse assim, isso não vai modificar a minha forma de agir e pensar moralmente. Então, se isso for um empecilho, aí eu tenho um problema muito grande emocional. Então, eu aceito como eu sou. E aí vem a frase: o orgulho que faz com que os homens disfarcem seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Aceite como você é. Não faz sentido praticar a caridade de maneira orgulhosa, pois a caridade e o orgulho são sentimentos que se neutralizam um ao outro. Aquele que é orgulhoso não consegue praticar a caridade. Um homem bastante vaidoso que acredita possuir qualidades superiores não consegue ressaltar o bem em outras pessoas, pois isso poderia ofuscá-lo. Imagina que a pessoa, ela se sente superior, a outras pessoas, porque ela não consegue ressaltar o bem dessas pessoas. Porque se ela ressaltar, ela vai se sentir ofuscada. Né? Assim, prefere ressaltar o mal que poderia promovê-lo. O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, ainda impede a manifestação de muitas virtudes. Ele, o orgulho, é a razão de quase todas as más ações do homem. E foi por isso que Jesus se dedicou tanto em combatê-lo. O orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo ao progresso da humanidade. Então todo aquele que se sente superior ao outro, ele nada mais do que está fazendo é ressaltando o seu orgulho. É colocando o seu orgulho em primeiro lugar. E aí isso impede o seu progresso. Porque ele vai estar sempre preocupado com essas questões, com esse mal que aflige ele. Então o orgulho faz isso. Nós somos ainda orgulhosos. A gente ainda assim, eu tenho orgulho do meu filho, do meu neto, eu tenho orgulho da minha mulher, eu tenho orgulho do meu marido, eu tenho orgulho dos meus pais. Esse não é o orgulho que vai impedir que você progrida, mas é o orgulho de se colocar numa posição de superior. Isso sim. Só que cuidado que quando você ressalta o outro, né? Eu tenho orgulho do meu filho porque ele fez isso, isso, isso. Dependendo aonde você está se colocando, esse orgulho sim vai ser um orgulho de superioridade. Mas orgulho que você olha assim, meu filho, eu tenho orgulho, minha filha, eu tenho orgulho de você, pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. Você está falando com a pessoa e ponto, você não está isso expandindo para outras pessoas para se colocar numa posição de superior. Então, caridade, benevolência, compaixão, atenção, respeito. Isso faz você progredir mais na sua vida, se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu fico por aqui, um grande abraço, fica com Deus.